Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao 10º vídeo da série do curso de LangChain para iniciantes. Se você não me conhece, eu sou o Gustavo Sack e estamos aqui criando uma série de cursos em vídeo para que você possa aprender um pouquinho mais sobre o LangChain. Na aula de hoje nós vamos comentar um pouco mais sobre um item muito importante na construção de chatbots inteligentes, que é o componente de memória. Eu acho que memória todo mundo já deve saber, mas basicamente o conceito é você carregar contextos passados para que você entregue ao LLM e ele possa entender o que aconteceu, qual foi a situação, qual foi a troca de ideias que aconteceu entre o homem e a máquina até aquele ponto exato da conversa. Então, pessoal, eu queria aqui deixar meu muito obrigado para vocês que estão comentando nos últimos vídeos que eu postei sobre essa série. Eu espero que vocês estejam gostando e vamos lá para o nosso 10º vídeo da série do curso de LangChain para apresentar o conceito de memória. Agora que eu estou aqui compartilhando a tela com vocês, eu gostaria de deixar previamente informado que todas as informações que eu estou aqui apresentando já está lá no GitHub. Então aproveite, baixe o código, baixe as informações do repositório e acompanhe junto comigo para aprender um pouquinho mais sobre memória. A nota de hoje, pessoal, eu deixei bem detalhada, todas as informações foram retiradas lá dentro da documentação do LangChain. Então eu começo aqui com uma definição, até deixei aqui uma figurinha que o próprio LangChain construiu dentro da sua documentação, mas eu vou deixar explicado hoje no conceito da aula. Também coloquei aqui o passo a passo de como seria a construção de um gestor de memória para o LangChain, certo? E não somente isso, eu deixei também algumas construções, alguns conceitos um pouco mais avançados, caso você queira modificar a classe de memória, que o LangChain entrega como padrão. Tá, pessoal? E não somente isso, né? Para finalizar, eu deixei aqui como você pode controlar o tamanho do seu contexto histórico e a prática que nós vamos apresentar hoje, certo? Essa nota está bem detalhada, mas qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. Então vamos lá para o nosso board de hoje. Bom, primeiro vamos começar lá com aquele conceito básico. O que é memória? Bom, memória, né, acho que todo mundo deve saber, mas é como você lidar com informações passadas. Então todos os registros passados, eles compõem a nossa memória, seja ela em escrito, seja ela na nossa mente, isso é memória. Então, quando você armazena as trocas de mensagens de uma sessão de conversa e envia para o modelo para que ele possa entender o contexto conversado até aquele momento, é a definição de memória dentro do componente do LangChain. Bom, mas como que o LangChain gerencia esse estado de memória? Ele precisa utilizar um componente runnable, que é o Runnable with Message History. Então, com este componente, ele vai gerenciar o estado, ou seja, ele antes de executar sua chain principal, ele vai carregar todas as mensagens de um determinado Session ID. Você precisa definir também uma função que gerencia a sessão da conversa. Então, uma vez carregada, o Runnable with Message History entrega para a nossa chain principal para compor o prompt de informações que são enviadas para o LLM. E quando finaliza a execução da nossa chain principal, o Runnable with Message History chama novamente as funções de armazenamento de mensagens, ou seja, ele carrega as mensagens iniciais e também salva a mensagem que foi utilizada na nossa chain, para construir assim um conjunto de histórico entre usuário e máquina, né? Então ele vai ficar fazendo esse armazenamento e carregamento de informações, certo? Então vamos agora entender a funcionalidade desse Runnable with Message History. Bom, pessoal, a primeira coisa, esse Runnable with Message History, ele é um wrapper, ou seja, ele armazena, ele engloba a nossa chain principal. Então como que ele funciona? Primeiro, você tem uma Session ID. A Session ID entende-se como uma conversa, um conceito, uma linha de uma única conversa. Então, primeiro, você tem um input.
Esse input, ele tem a nossa mensagem principal. Por exemplo, digamos que nós estamos mandando lá naquele invoke uma chave input com a nossa mensagem. Olá, sou o Gustavo, tudo bem? Quando você manda esse input, você possui a nossa chain principal, que é um conjunto de prompt mais um chat model, e antes disso, você precisa encapsular essa chain principal usando o Runnable with Message History. E o que ele faz? Primeiro, ele faz um carregamento de mensagens. Esse carregamento de mensagens, ele coloca, né, tudo o que é carregado lá dentro do nosso banco, onde estão sendo armazenadas as mensagens, utilizando uma função getSessionHistory, ele pega e carrega todas as informações trocadas entre humano e IA. Uma vez carregado, você precisa transmitir esta lista, que está nesta chave, que no caso nós denominamos de history, para dentro do nosso prompt. E o nosso prompt, portanto, precisa ter um message placeholder. E aí, caso você não se recorda, eu convido você a ir em vídeos anteriores que eu explico o que é esse message placeholder. Mas basicamente é um local dentro do nosso prompt onde a variável history vai ser substituído pelo que vem no componente anterior, que no nosso caso é uma lista de mensagens. Então, uma vez que você tem o prompt com o message placeholder, na variável history, você coloca no nosso prompt qual que é o histórico. E aí você segue, né, com a chain principal, que no nosso caso é simplesmente um chat model, porque é uma troca de mensagem simples. Quando finaliza, ou seja, quando o modelo devolve a resposta, o Runnable with Message History salva as nossas mensagens, ou seja, a mensagem conversada entre o usuário e a resposta da IA dentro do nosso banco de mensagens. Então, depois que você salva, ele entrega a resposta, o output para o nosso programa. Então, ele faz toda essa gestão entre carregamento das mensagens e o armazenamento dessas mensagens trocadas em um determinado repositório, que no nosso caso é um banco de dados. Tá? E por que eu digo que ele é um encapsulador da chain principal? Primeiro, imagine que nossa chain principal ele é esse prompt mais LLM. Quando você quer executar essa chain com memória, você precisa encapsulá-la com Runnable with Message History. Ou seja, você chama esta classe e manda como primeiro parâmetro a nossa chain principal, essa chain aqui em cima. Depois você precisa implementar uma função que é a getSessionHistory. Essa getSessionHistory, ela vai ser responsável por implementar o gerenciamento de histórico de mensagens. Então, basicamente, nós vamos ver no nosso exemplo que existe uma pecinha lá, por exemplo, que trabalha com o banco SQLite, onde nós implementamos essa getSessionHistory para, além de armazenar, carregar as informações de uma determinada sessão, de uma determinada conversa. Então, essa função será responsável por retornar um objeto de histórico de mensagens associado a uma Session ID. Input Message Key. O que faz esse Input Message Key? É a chave no dicionário que contém a mensagem de entrada, ou seja, nosso input. Olá, sou o Gustavo, tudo bem? Esta é a nossa chave. Então, a chave input precisa ser cadastrada aqui para indicar para esse Runnable with Message History que a mensagem do usuário vai estar neste componente. Agora, eu preciso também entregar para ele qual que vai ser a chave correspondente onde eu preciso colocar o histórico carregado. No nosso caso aqui, eu chamei de History. Então, History, então vamos seguir a seta aqui, vai carregar as mensagens e colocar no parâmetro history todas as mensagens trocadas. Então, history aqui, history aqui. Então, quando você tem duas chaves iguais, no prompt ele é substituído. Tá, pessoal? Pode ficar um pouco confuso, mas basicamente, em resumo, tem uma seção de conversa, então uma session ID, e eu tenho um determinado repositório, um banco onde eu vou armazenar essas trocas de mensagem. Como que é a armazenagem e o carregamento dessas mensagens? Através de uma função getSessionHistory. Quando eu carrego, eu preciso
o meu Runnable with Message History carrega antes da chain principal e salva as mensagens depois da execução da chain principal. Então ele é um encapsulador da minha chain. Uma vez que ele é um encapsulador da minha chain, eu entrego no final a resposta executada. E, assim, você não precisa se preocupar com a construção dessa gestão de histórico. Por quê? Todos esses componentes que trabalham com histórico de mensagem, seja qual banco for, a comunidade ou o próprio LangChain já implementou. Então, você tem lá um repositório, tá? Com todos os bancos possíveis que você pode trabalhar como armazenamento de histórico de conversa, tá, pessoal? Então eu convido vocês a visitarem esta documentação, onde você pode encontrar aquele que mais faz sentido para a sua aplicação. No nosso caso, a gente vai estruturar isso dentro de um SQLite. Ok, então... Para dar sequência, primeiro, um LLM ele tem um contexto que ele é finito. Então, você precisa fazer uma gestão do tamanho do contexto que vai ser carregado. E para isso, o LangChain também tem uma função em que ela quebra a lista de histórico em um determinado tamanho. E para isso, você precisa fazer, a gerência deste tamanho, chamando uma função no LangChain, que é o TrimMessages. O TrimMessages é uma função que recebe uma lista de mensagens e ela quebra segundo uma regra. No nosso caso, eu estou apresentando como exemplo o TrimMessage que trabalha com a estratégia last, com o tamanho 2, e a função que quebra é comprimento. Mas vamos entender. Bom, primeiro, o nosso histórico ele é armazenado como uma sequência de mensagens, humano e A, dentro do nosso banco de dados. A TrimMessages, ela vai indicar qual tamanho, qual número de mensagens eu quero que carregue. Então, no nosso caso, eu usei a estratégia last, ou seja, ele começa contando de baixo para cima. Então, ele vai começar de baixo para cima, pegando as nossas mensagens. Max token seria o total de tokens, mas se você adotar a estratégia token counter do tamanho len, ou seja, da função len, você está capturando duas mensagens de comprimento. Então, isso com isso indica que você está pegando as últimas duas mensagens. Mas existe também outras formas de você capturar este tamanho, como por exemplo o token real, ou seja, aí você precisa indicar em max token quantos tokens de histórico você quer que seja capturado do nosso banco de dados. E aí ele vai trabalhar com a contagem de tokens. No nosso caso, é muito mais fácil trabalhar com o total de mensagens completas. No nosso caso aqui, exemplo, seria 2, com a estratégia leste, começando, ou seja, de baixo para cima. Tá, pessoal? Então, basicamente, esse é o conceito que eu queria entregar para vocês. Qualquer dúvida, eu aconselho vocês a lerem a nota de estudo, porque eu deixei bem detalhado as informações. E qualquer dúvida também podem mandar nos comentários que eu tento ajudar vocês. Mas em resumo, a classe que gerencia o histórico de mensagens no LangChain é o Runnable with Message History e ele encapsula a nossa chain principal. E o que é importante é que o nosso prompt da chain principal tenha um parâmetro onde eu posso colocar o meu histórico para ser enviado ao LLM. Certo? Então vamos lá para a prática de hoje. Bom, pessoal, qual que vai ser a prática de hoje? Na aula de Chains, eu apresentei um exemplo de chatbot para atendimento de clínicas odontológicas. Vamos pegar aquele exemplo, simplificar algumas partes, como, por exemplo, tirar a parte de classificação inicial de pergunta e vamos adicionar àquele chatbot uma memória. Ou seja, você pode, ao finalizar uma execução do fluxo, continuar conversando, porque nós teremos um armazenamento de histórico dentro de um banco SQLite. Então, você vai conseguir recuperar informações trocadas com o chatbot com base no histórico. Tá, pessoal? Então, aqui eu deixei na nota o código completo e também deixei o código Python lá dentro do repositório. Então, primeira coisa,
Se no seu repositório tiver um memory.db, eu aconselho você a excluir para que mensagens históricas não apareçam na nossa conversação atual. Bom, então vamos ao código que nós vamos implementar hoje. Primeiro, vamos fazer todas as importações. Como sempre, nós carregamos as variáveis de ambiente, que é onde eu estou com a minha chave API da OpenAI. A gente vai precisar ter o chat prompt template e o messages placeholder para colocar o histórico dentro do nosso prompt. Eu quero que na saída da minha chain principal tenha simplesmente o texto que o LLM gera, então str output parser. A gente vai trabalhar com os chat OpenAI, então LLM da OpenAI, e a gente vai trabalhar também com SQL Chat Message History, que é um componente do LangChain que trabalha com o armazenamento de histórico usando um banco SQLite. E além disso, eu preciso encapsular a minha chain principal usando Runnable with Message History para trabalhar com essa gestão de carregamento e armazenamento de trocas de mensagens de história. Então, se você não entende algum componente daqui, eu aconselho a você a voltar nos vídeos anteriores da série que lá eu explico. Perfeito, uma vez carregado, as chaves APIs, nós precisamos criar um gestor de memória para o nosso chatbot. Então, lembra que a gente precisava de uma função que é a getSessionHistory, onde você entrega uma sessão de conversa e ele retorna quais são as conversas daquela sessão, certo? Então, vamos construir uma getSessionHistory enviando um Session ID e vamos utilizar o SQL Chat Message History, que é o que trabalha com o SQLite. Então, o SQL Chat Message History trabalha como primeiro parâmetro entregando um Session ID e a variável, de conexão com o banco, que no caso do SQLite é o SQLite //memory.db. Então, no nosso repositório vai ser criado um banco memory.db. Vamos instanciar o nosso chat model. Então, um model, no caso chat OpenAI, GPT-4 ou temperatura 02. Depois vamos definir o prompt de chatbot que tira dúvidas do usuário. Então, aqui eu aconselho vocês a darem uma lida, de como que é o nosso prompt de sistema, mas basicamente ele é um assistente de clínica odontológica que tem como objetivo responder a perguntas dos clientes. Ele também conhece o FAQ, ou seja, as perguntas mais frequentes com as respostas sobre aquela clínica odontológica, que no caso é uma clínica odontológica imaginária que nós criamos aqui. Em sequência, vamos construir o nosso prompt. Lembrando, como nós vamos trabalhar com o histórico, nós precisamos de uma posição dentro da nossa lista de mensagens, onde será colocada a lista de mensagens históricas. Então, message placeholder, variável name, history. Então, quando vir antes do meu prompt no dicionário uma variável history, pega todo o conjunto desta variável e coloca nesta posição. Previamente, a gente tem que colocar, o prompt de sistema. Então, o prompt de sistema é esse daqui de cima. E o lugar do human message, ou seja, o lugar onde nós vamos receber a dúvida atual do usuário. Então, dúvida do usuário dentro da variável input. E aí a gente consegue construir nossa chain principal do chatbot, que é o prompt template chatbot, aqui de cima, um modelo, que já instanciamos, e um output parser, str output parser, para nos entregar somente o texto. Vamos encapsular a nossa chain principal com Runnable with Message History. Como funciona? Primeiro parâmetro, nossa chain principal, chain chatbot. Segundo parâmetro, qual que é a função que gerencia o Session ID das conversas para que eu possa carregar e armazenar as mensagens de histórico, getSessionHistory, que implementamos lá em cima, getSessionHistory, que no nosso caso vamos trabalhar com um SQLite. Terceiro parâmetro, qual que é a variável do nosso dicionário de entrada que tem a mensagem do usuário? No caso é o input. Lembra que a gente colocou o input aqui em cima? Então vai estar dentro da variável input. E como que é a variável que eu preciso colocar o histórico carregado para que você possa usar dentro do seu prompt? Bom, eu gostaria que você chamasse de history. Então, history aqui, history aqui. Já encapsulei. Uma vez encapsulado, eu consigo mandar
um invoke para a minha chain principal, eu consigo executá-la. E como vamos executar? Um ponto importante aqui, tá, pessoal? Como nós estamos trabalhando com uma sessão de usuário, você pode ter N sessões sendo executadas ao mesmo tempo. E aí você precisa configurar qual é a sessão que está sendo executada num determinado momento. Para trabalhar com Runnable with Message History, eu preciso entregar um parâmetro de configuração. E como que é feito isso? Primeiro, Runnable with History está encapsulando minha chain principal. Perfeito, então eu posso fazer um invoke dele, porque ele é um executável. Qual que é o parâmetro que tem a mensagem de usuário input? Então, meu primeiro parâmetro da função invoke vai ser um dicionário com a chave input e a mensagem que eu estou mandando para o meu chatbot. O segundo parâmetro do invoke é um parâmetro de configuração, e aí ele realmente segue esta arquitetura. Config igual a um dicionário, e esse dicionário precisa ter o parâmetro configurable, parâmetro de configuração. E aí, como valor, você precisa colocar um dicionário indicando que a Session ID, no caso, vai ser 1. E aí eu posso pôr 1, 2, 3, qual sessão de conversa eu quero que o meu chatbot trabalhe. Então, por exemplo, vamos começar aqui com: olá, sou Gustavo, tudo bem? Eu vou executar e vocês vão ver que o banco vai ser criado e a resposta do chatbot vai ser entregue para nós. Beleza, executou. Então vamos ver aqui, tá vendo? Memory.db foi criado, ou seja, o banco com as mensagens de histórico já foi criado. Tá, e ele respondeu: olá, Gustavo, tudo bem? Obrigado por perguntar. Como posso ajudar você hoje? Vamos perguntar para ele: o clareamento dental é seguro? A resposta dele é sim, clareamento dental é seguro. Nossos tratamentos de clareamento são realizados com técnicas e produtos seguros, supervisionados por especialistas. Se tiver mais alguma dúvida e quiser agendar uma consulta, estou à disposição para ajudar. Visualize que nosso banco continua lá. Então agora vamos fazer uma segunda pergunta. Eu precisaria parcelar. Como funciona esse processo? Posso fazer? Então vamos mandar. Lembrando, mantendo a Session ID igual a 1, porque eu estou na minha conversa 1. A resposta é sim, é possível parcelar tratamento em nossa clínica. Oferecemos opções de parcelamento para facilitar o pagamento. Recomendo que você entre em contato diretamente conosco para conhecer os detalhes específicos das opções de parcelamento disponível. Por que ele respondeu isso? Porque lá no nosso prompt tem as informações. É possível parcelar tratamento? Sim, oferecemos opções de parcelamento. Entre em contato para conhecer os detalhes. Então ele realmente respondeu certo. Agora nós podemos testar o nosso histórico. Veja que o nosso banco está aqui ainda na nossa pasta. Então vamos ver se ele sabe qual é o meu nome, que foi a minha primeira troca de mensagens com o chatbot. Vamos ver. Ele precisa responder que eu sou o Gustavo. Lembra, o meu programa está executando e finalizando. Então, o meu histórico, em teoria, estaria sendo destruído se eu não tivesse se armazenando todas as informações. E veja que ele respondeu: você mencionou que seu nome é Gustavo. Vamos confirmar se todas essas trocas de mensagens estão sendo armazenadas lá no banco SQLite. Então eu vou conectar aquele banco para que nós possamos ver as informações dos históricos. Conectei aqui ao meu banco. Se você ver aqui, existe uma tabela que é o Message Story, ou seja, você tem uma tabela que eu tenho um ID, um Session ID, que é aquele Session ID que nós estamos trabalhando na conversa, e um conjunto de mensagens. Vamos ver as informações do banco. E olha as informações do banco lá. Olá, sou Gustavo, tudo bem? Veja que todas as trocas de mensagens estão no nosso banco. As informações sobre clareamento dental, a resposta. Para um Session ID igual a 1, eu tenho todas essas trocas de mensagem. E veja que se eu trocar para a seção 2 e fazer a mesma pergunta, como eu me chamo, ele não deve saber responder. Vamos testar. A resposta foi: desculpe, mas não tenho acesso às informações pessoais como o seu nome. Ou seja, ele realmente pegou uma outra sessão, uma outra conversa. Ele iniciou uma outra conversa. E se nós verificarmos dentro do nosso banco, eu tenho uma nova sessão, a sessão 2, com 2 mensagens de histórico. Tá, pessoal? Então, esta é a nossa primeira prática. E aqui, veja que eu não estou controlando o histórico, o tamanho desse histórico. Então, eu deixei um segundo arquivo Python, onde eu crio aquelas mensagens de quebra, usando o trim message. Ou seja,
Tudo que nós apresentamos até o momento continua do mesmo jeito, inclusive o prompt, inclusive a nossa chain principal. O que vai mudar? Vai mudar esta parte aqui, que é a nossa gerência de mensagens históricas. Ou seja, primeiro, vamos importar a função que quebra, ou seja, pega um número de mensagens com a estratégia last, que a gente já apresentou. Ou seja, eu quero duas últimas mensagens, então eu preciso importar lá dentro de messages, tem a função trim messages. E para isso, eu tenho que, quando a nossa função do getSessionHistory carrega o meu histórico, eu preciso quebrar ela nesse exato momento. Então eu vou capturar primeiro o meu histórico, ou seja, vou executar o runnable passthrough history, né? Então eu vou pegar o meu conjunto de histórico carregado, colocar dentro da variável history, porque meu prompt espera uma variável history. Mas eu preciso que, quando eu jogar dentro de history, eu quebre esta lista com base nas duas últimas mensagens. Então, eu estou fazendo um sequencial de carregamento e quebra. Então, lembra do Runnable Passthrough. As aulas anteriores eu já expliquei o que é isso. Então, uma vez que eu carrego o meu histórico, eu coloco ele dentro da minha variável de histórico, mas quebrando ela em duas últimas mensagens. E aí, eu jogo para frente para a minha chain principal, que é a chain chatbot. Então, eu tenho a minha chain nova, né, usando essa estratégia de quebra, para ser passado dentro do Runnable If Message History. E depois não muda mais nada, tá, pessoal? Input, history, tudo fica a mesma coisa. Eu só preciso fazer um pré-tratamento com a função de quebra de mensagens. E aí, vamos testar. Lembra que eu tinha colocado como primeira mensagem qual era o meu nome? Certo, então vamos perguntar qual é o meu nome dentro do Session ID 1. Lembrando que dentro do Session ID 1, a primeira mensagem é o meu nome. Mas eu estou usando as duas últimas mensagens. Ou seja, se eu estou usando as duas últimas mensagens, ela só consegue entender até essas duas linhas, a 7 e a 8. O LLM não vai conhecer o meu nome e ele não vai poder responder. Então vamos executar e aí a gente confirma que o histórico está sendo quebrado em duas mensagens somente. Porque se ele não souber o meu nome, ele não está pegando as últimas mensagens trocadas entre mim e o meu chatbot. E veja que ele realmente não tem acesso às informações pessoais, ou seja, ele não conhece qual é o meu nome. Logo, ele realmente quebrou o meu histórico pegando as duas últimas mensagens. Ele não conhece os históricos anteriores. Certo, pessoal? Então eu vou deixar este código com vocês. Dê uma explorada, dê uma executada neles para vocês entenderem o processo linha a linha. Esse processo aqui de quebra é um pouquinho mais chato de entender, mas uma vez que você até aqui está entendendo como funciona o LangChain, você vai entender que a função de quebra eu estou apenas executando em sequência ao carregamento das minhas mensagens de histórico. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Vocês aprenderam um pouquinho mais de como trabalhar com memória, como armazenar essas memórias usando o SQLite e não somente isso, como carregá-las e entregar ao LLM essas informações para que o LLM possa entender contextos passados, trocados entre o usuário e ele. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mande para nós nos comentários ou lá dentro do WhatsApp. E caso vocês tenham algum outro desafio, consulte a documentação do LangChain, que é muito bem explicado e a comunidade está lá implementando sempre novas formas de controle de histórico e não somente isso, né, mas outras formas, outros componentes de LangChain. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas passadas. Então eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo com alguém que queira aprender um pouquinho mais sobre o LangChain e deixe os comentários aí, um feedback para mim, que vai ajudar muito a entender se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Muito obrigado, pessoal, um forte abraço e tchau, tchau.